Graças e paz, queridos. Amém? Tudo na bênção? Amém? Ah, que bom. Eu quero aqui convidar a Lucélia. Lucélia está aí? Não? Não vieram? Ah, então beleza. Então abra aí a sua Bíblia, querido, em nome de Jesus, em 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo 5,8. Como os irmãos sabem, se você não sabe, nós estamos no mês da família. Estamos além do meio do mês da família, já estamos no finalzinho. E hoje é o penúltimo domingo onde nós falaremos sobre família. Nós tivemos aí um mês cheio de palavras, de ministrações, de lives, todas direcionadas à família. E hoje não será diferente. Hoje o sermão é direcionado mais uma vez às famílias e eu creio que em nome de Jesus o Senhor irá falar ao seu coração, como já tem falado nesses dias. Eu vou ler 2 textos hoje para a gente começar, que está em 1 Timóteo 5,8, que eu pedi para você abrir, e depois em Provérbios. 1 Timóteo eu vou ler aqui junto com os irmãos, nessa versão da Bíblia, e Almeida Revista Atualizada. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Muito bem. Agora vamos para Provérbios 24, verso 3 e verso 4. Com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Então, Provérbios 23, verso 3 e verso 4, ok? Então, esses 2 textos aí que a gente vai trabalhar hoje, que vai dar um norte para aquilo que nós queremos falar hoje sobre família. Mas antes da gente falar exatamente sobre esse texto, eu quero deixar com os amados umas frases aí de impacto, não, a imagem, umas frases sobre família. Tá aí na imagem, os meninos. São 2 imagens. Foi? Aqui não está aparecendo, mas lá está. Então vamos lá. Família não tem preço, família tem apreço. Família é o lugar teológico onde Deus se revela. Um homem sem família é um pássaro sem ninho. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Quando os membros não se respeitam, há um forte indício de que a família está doente. Família deve ser cultivada assim como se faz com o jardim. Família, central terapêutica do amor. Vamos ver a outra então. Família é o nosso maior patrimônio, é ou não é? Família é um projeto cuidadosamente elaborado que nasceu no coração de Deus. Foi. Foi. Mas tá bom. A família é o ponto de partida de todos os outros. Foi. Foi. Mas tá bom. A família é o ponto de partida de todos os outros relacionamentos. A família é a nascente do próprio rio da civilização. A família é a oficina que modela o caráter do indivíduo. Aquilo que sou é resultado do que minha família é. Até aí, a gente vê algumas frases de impacto sobre a família. Se eu perguntasse para você, o que é família para você? O que você responderia? Talvez você vai dizer, família é o meu alicerce, família é o meu tudo. Família é aquilo que eu mais amo. Eu não sei o que você falaria sobre família. Mas além de pensar sobre o que é família, a gente precisa pensar como está a minha família. A minha pergunta para você, como está a sua família? Como está a sua casa? Como estão as suas coisas lá em casa? Está tudo certo?
Porque a gente diz que família é o centro da nossa vida, a gente diz que família é meu tudo, família é a minha base, mas muitas vezes nós não agimos como se isso fosse verdade. Nós falamos, nós até reconhecemos, mas na prática não é bem assim que acontece. Isso é muito triste, querido, porque de fato, como nós vimos nas frases aí, a família de fato é algo criado por Deus e algo muito importante. Só que nós não damos a real importância. Nós até queremos, mas muitas vezes não damos na prática. E hoje, nessa noite, diferente de domingo passado, eu quero ser bem prático com vocês. Inclusive, eu vou deixar o Ministério de Comunicação aí atento. Nós vamos passar algumas frases, imagens, para que você consiga colocar em prática algumas coisas quando você sair daqui dessa noite, ou você que está aí nos assistindo em casa. Então, eu escolhi esses dois textos para justificar o que eu quero falar. E depois nós vamos usar um terceiro texto para a gente dar andamento na prática onde nós queremos chegar. O primeiro texto foi 1 Timóteo 5,8, que diz: se você não tem cuidado dos seus, você está negligenciando a sua família, a sua casa, então você está também negligenciando e negando a sua fé. Se você não cuida dos seus, da sua casa, da sua família, você está negligenciando esse bem que você diz que é precioso. Então, isso é muito sério. Cuidado. A palavra cuidado, nesse caso aqui, que você não tem cuidado, ele está dizendo, é esse cuidado, esse trazer para perto. É um cuidado emocional, é um cuidado físico, é um cuidado espiritual. Então, se você não tem cuidado dessa forma a sua família, você está negligenciando a sua fé. Se você não tem suprido a sua família emocional, espiritual, você tem negligenciado a sua fé. E aí, o outro texto para justificar o que eu vou falar hoje foi o que nós lemos, de Provérbios 24. Ele fala sobre sabedoria para edificar a casa, inteligência e conhecimento. Então, para nós edificarmos a nossa casa, a gente não edifica de qualquer forma. A gente edifica com sabedoria, com conhecimento e inteligência. Quando eu tinha 17 anos para 18, uma das primeiras coisas que eu quis fazer foi tirar a minha habilitação para dirigir sem ficar correndo da polícia. Tem gente que até hoje não tem habilitação, já tem muito mais de 18 anos e está aí correndo da polícia. Falou de blitz, menino, fica igual o Jiraya, né, se escondendo. É um ninja. Mas aí eu falei, eu vou tirar a minha habilitação. Para tirar a habilitação, você vai lá, você dá o seu nome. Podia ser mais simples, né? Sei lá, dar o seu nome e pegava a habilitação, mas não. Você vai lá, você dá o seu nome, eles exigem que você passe por alguns exames da cabeça, do olho, para ver se você está tudo certo com a sua psique e para ver se você enxerga bem. Depois disso, o que eles fazem? Eles pedem para que você, exigem que você passe por uma escola, um curso intensivo. Não sei se hoje ainda é uma semana, mas talvez seja uma semana de curso teórico intensivo ali, horas aula, você precisa estar ali, 100%, presente. Depois o que eles pedem? Depois você faz uma prova teórica e aí você tem autorização para fazer uma aula prática. Você vai lá subir na moto, você vai lá andar com o carro e aí beleza. Depois de tudo isso, você aprovado em todas essas partes, é que você recebe a sua habilitação. Mas quando você resolve casar, o que você faz, na maioria das vezes? Você vai lá, dá o nome no cartório, seus documentos e cai para dentro de casa. Ou nem isso, junta os trapos, junta as escovas de dente e cai para dentro de casa. Nós não buscamos, na maioria das vezes, conhecimento sobre o que é um casamento. Nós não buscamos ficar aptos para o casamento com inteligência. E muito menos, muitas vezes, buscamos sabedoria que vem de Deus para administrarmos as nossas relações. Então, a gente não se prepara para estar vivendo em família. Nós simplesmente
vamos diante de uma falsa verdade na nossa cabeça de que eu já sou bem vivido, ou muitos vão para o casamento correndo da sua família atual, eu não vejo a hora de sair da casa dos meus pais, vou casar logo. Tem gente que faz assim. Mas, para nós constituirmos uma família, nós precisamos de sabedoria, inteligência e conhecimento. Sabedoria, inteligência e conhecimento a gente só adquire fazendo. Graças a Deus, nossa igreja, você pode, antes de casar, fazer um curso de noivo para saber o que você vai enfrentar lá dentro. Nós temos isso no Ministério da Família. Nós temos o curso Casados para Sempre, que você pode fazer não só quando você está em crise. Faça o curso de casados assim que você se casar. Eu e a Lília fizemos quando a gente tinha 3 meses de casado. Não fizemos com 1 mês porque o curso começou depois de 3 meses. Nós temos curso para você aprender a educar os seus filhos. Inclusive ontem nós tivemos uma live especialmente sobre isso. Foi uma conferência, né, Davi e Fabiola? Onde nós pudemos passar para vocês, para a igreja, o que é educar filhos diante da palavra de Deus. Então vai lá, acesse aí no nosso canal do YouTube e procure e assista, invista tempo nisso. A gente investe tempo assistindo séries, mas a gente não investe tempo na nossa família. Você acha que uma live de 1 hora, 1h30 é muito? Você passa 3 horas assistindo série, o dia inteiro maratonando, e não se prepara para cuidar dos seus filhos, para educar sua família. Falta-nos sabedoria e conhecimento e disciplina para vivermos em família. Então, não viva de qualquer forma a sua família, querido. Diante desse texto que nós falamos, 1 Timóteo 5,8, que fala de cuidar, Provérbios 24, que fala de sabedoria e conhecimento. Então, como que nós vamos fazer para não negligenciar a nossa família? Minha palavra com você hoje é justamente essa: não negligencie sua família. Como que a gente faz baseado nisso? Há negligência? Há. Há falta de cuidado? Há. Há falta de sabedoria, de conhecimento? Há também. Isso é negligenciar a nossa família. E como fazer para não negligenciar a nossa família? Simplesmente nós vamos cuidar da nossa família com sabedoria, conhecimento e inteligência. Mas como que a gente faz isso? Qual é a bula? Como que isso funciona? Para ajudar a gente a responder essa pergunta, para ajudar você a não negligenciar a sua família, eu vou usar um outro texto, um texto muito conhecido, que está em Efésios. Nós vamos falar um pouco sobre o livro de Efésios, mas eu vou utilizar alguns textos de Efésios. O primeiro que eu quero usar é Efésios 5:15, que diz o seguinte: vede prudentemente como andais, não como nécios, que seria tolos, mas como sábios, inteligentes. O livro de Efésios, o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Éfeso, exatamente para a igreja de Éfeso. E nessa carta que o apóstolo Paulo escreve, ela é uma carta que traz algumas revelações básicas para a nossa fé. Essa carta, ela vai falar sobre a eleição ou a justificação que nós temos em Cristo Jesus. Essa carta de Efésios revela os mistérios ocultos que existiam do conhecimento das pessoas em relação a Jesus. O apóstolo Paulo, nessa carta, ele revela que Jesus é Filho de Deus, que nós, agora, através da morte, da ressurreição em Cristo Jesus, nós somos adotados como filhos adotados, como foi ministrado aqui. Nós somos recebidos como filhos, nós somos abraçados como filhos. Diz a palavra aqui em Efésios que Ele nos deu gratuitamente no amado, e nele nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, o apóstolo Paulo em Efésios, ele vai passar a maior parte falando de quem nós somos em Deus. E a obra do sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você. Amém, igreja? Você crê que Jesus fez uma grande obra na sua vida,
morrendo, se sacrificando por você, te redimindo do pecado, te transformando através disso. Então o apóstolo Paulo ele vem tratar isso aqui na prática, como é que Deus fez, como é que nós somos salvos. Nós não somos salvos por obra, nós somos salvos pela graça. Ele fala que agora nós estamos unidos num só povo, não há mais gentil, não há mais judeu, somos todos um só povo, uma unidade que Cristo nos dá. Beleza. Falando toda essa manifestação que ele coloca sobre o propósito de Deus para as nossas vidas, ele termina dizendo, em Efésios capítulo 5, vocês foram salvos, vocês têm uma plenitude em Deus, vocês foram resgatados do pecado, vocês agora podem viver uma nova vida em Cristo Jesus, vocês são filhos adotados, filhos que o Senhor recebeu. Beleza, então o que vocês vão fazer agora? Ele diz, marido, ame as suas mulheres. Esposas, se submetam aos seus maridos. Filhos, honrem os seus pais. Servos, trabalhem com dignidade. Família, se amem. O apóstolo Paulo ele estabelece um princípio muito claro sobre quem nós somos em Cristo. E agora ele pede para que nós coloquemos todo esse conhecimento em prática, em cuidado, em ações. Por isso que eu estou dizendo que hoje para você, para mim, para você, a palavra vai ser pé no chão. Pé no chão diante daquilo que nós temos negligenciado na nossa casa. As práticas que nós precisamos fazer. Não negligencie a sua família. Como que nós não vamos negligenciar a nossa família? Em Efésios, capítulo 5, verso 23, Deus, usando o apóstolo Paulo, se volta para a figura do homem. Para nós não negligenciarmos a nossa família, nós precisamos começar por onde Deus começa. Ele fala que o homem é o cabeça da família, assim como Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo, assim como a esposa também deveria ser o corpo. E aí, ele começa a estabelecer algumas questões aqui agora. Ele fala que o homem, então, é o cabeça. Sobre os homens há uma responsabilidade de liderança. Sobre nós homens há uma responsabilidade de liderar a nossa família. Sobre nós homens, que somos o cabeça, nós iremos prestar contas a Deus da nossa família. Independente se você é casado, se você é solteiro, um dia você irá se casar. Então, homem, a responsabilidade da nossa família é nossa. É totalmente nossa. Nos homens, nessa cabeça, existe o que na cabeça? Olhos. Olhos. Isso me faz pensar que nós homens, os homens são os olhos da família. E os olhos, eles vigiam, eles guardam. Os olhos seriam como olhos de águias. Tem homens dormindo, tem homens com olhos fechados, cegos em relação à sua família. Tem homens que fingem que não veem. Tem homens que as coisas estão acontecendo à torto e direito na sua família e ele não está vigiando, não está prestando atenção. E meu irmão, a palavra de Deus em 1 Timóteo 3,25 diz que nós, que almejamos o episcopado, nós precisamos ser irrepreensíveis, esposos de uma só mulher, temperantes, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, mas governa a sua própria casa, cria os filhos sob disciplina, com respeito. Eu penso que essa palavra não vale somente para pastor, mas também para nós homens, pais, esposos, porque você é o pastor da sua casa. Você será o pastor da sua casa. Você é o pastor, o responsável pela sua casa.
Não adianta jogar essa responsabilidade para a igreja ou para outras pessoas. Você está ali todos os dias pastoreando o coração dos seus filhos. Ou deveria, pelo menos. Está pastoreando o coração deles, está mostrando para eles, sendo esses olhos que vigiem ou que vigiam tudo que está acontecendo no seu lar. Fingindo que nada está acontecendo não vai adiantar. Os nossos olhos precisam estar sobre eterna e sempre vigilante sobre a nossa família. A mulher, como é o corpo, então eu penso na mulher como o pescoço. Às vezes ela te direciona, olhe para cá, olhe o que o seu filho está fazendo. Olhe o que a sua filha está fazendo, olhe para mim. A mulher muitas vezes direciona o olhar do homem, e o homem finge que não vê. Então, meu irmão, não exima da sua responsabilidade. Você é o pastor da sua casa. Você é o homem que Deus escolheu para estar ali cuidando da sua família, cuidando da igreja. Imagine se os homens se levantam na igreja. Imagine se os homens, com toda a sua força que Deus deu, se levantam com esse olhar de águia sobre a sua família, sobre a sua igreja. Os homens, além da cabeça, na cabeça, além dos olhos, existe a boca. Então, os homens precisam abrir a sua boca, profetizar, falar daquilo que Deus está falando. Os homens precisam olhar e dar alimento físico, espiritual, emocional para os seus filhos. Na cabeça tem ouvido, então você precisa ficar atento. E ouvido eu penso que seja discernimento. Opa, o meu filho está falando um trem aqui que não está muito certo. O seu ouvido está atento. O silêncio do seu filho está falando alguma coisa com você. E você precisa estar atento. Tem muitos filhos dentro de casa com depressão. E os pais nem percebem. Tem muitos filhos dentro de casa acessando coisas no celular e os seus olhos não estão vendo. Tem muitos filhos morrendo dentro da sua casa e você está do seu lado, no seu celular, vegetando, dormindo. Eu falei hoje de manhã e quero repetir aqui, muitas vezes o pai precisa chegar com ousadia em casa e falar, dá esse celular aí. Ah, invasão de privacidade, né? Não, você está na minha casa, aqui não tem nada de privacidade não. Dá seu celular aqui. Deixa eu ver com quem você anda falando. Deixa eu ver para quem que você está mandando mensagem. Deixa eu ver o que você está assistindo aí no YouTube. Cuidado com a sua família. Muitos têm negligenciado isso e terceirizando esse tipo de olhar para as mulheres, para as mães. Essa responsabilidade, queridos, me desculpe, é minha e é sua. Eu não quero zerar aqui o assunto sobre família, como diz hoje de manhã, e não tem como. Mas eu queria passar algumas preocupações que Deus tem em relação às nossas famílias e que muitas coisas estão desajustadas simplesmente por conta dos papéis errados que a gente tem tomado. As mulheres tomando papéis que é do homem, o homem tomando papel que é da mulher, ou não fazendo papel nenhum. Então, homem, pai, meu querido que vai se casar um dia, a responsabilidade da sua família é sua. Deus vai cobrar de você. Você é o cabeça. Não vai cobrar da sua esposa, não. Ele vai cobrar de você. Se você teve olhos de águias sobre os seus filhos. Se você acessou, sabia o que eles estavam assistindo. Você sabe o que seus filhos assistem? Pergunto de novo. Você sabe com quem eles estão falando? Você sabe as suas ações e reações? Você tem escutado os seus filhos? Às vezes seu filho chega com um palavreado diferente, você finge que não vê. Às vezes ele chega com a boca, o coração cheio de coisa, e você faz vista grossa, que é o que dizem aí, né? Vista grossa. Às vezes seu filho está o dia inteiro no celular, filho pequeno, com o celular na mão, criança, que não tem filtro nenhum. E aí passa de um vídeo para o outro. A gente tenta não dar celular para as crianças lá em casa, porque a gente sabe disso.
Eles assistem na televisão. E toda hora a gente está passando. Eu comentei hoje de manhã e comento de novo. A gente indo passear, eu, as crianças, a Lília, eu, a patroa, as crianças. Aí eu comecei a cantar uma musiquinha de desenho deles. E aí eles, ué, papai, como que o senhor conhece essa música? Eu falei, gente, eu assisto, eu sei tudo que vocês estão assistindo. Eu sei todos os desenhos. E às vezes a gente fica desconfiado com os desenhos, a gente para assistir. Assiste junto. Tá bom isso aí não. Criança. Pelo menos nessa fase, a gente ainda tem como orientar e até bloquear. Ou seja, nós precisamos estar com os nossos olhos atentos ao que a nossa família está fazendo. Estar com os olhos atentos às reações da sua esposa. Você está dormindo do lado da sua esposa e você não dá atenção para ela. Você precisa estar com os olhos, os ouvidos atentos e a sua boca pronta para ensinar. Como eu disse, em 1 Timóteo, a palavra de Deus está dizendo que esse homem precisa ser sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. O que é isso? Como que você se torna apto para ensinar? Aprendendo. Antes de ensinar, você primeiro aprende. Então, para se tornar apto para ensinar, meu irmão, corra atrás do conhecimento bíblico. Se você quer ensinar os seus filhos na palavra, mas você mesmo não tem conhecimento bíblico, corra atrás. Às vezes as mulheres estão anos-luz na frente de conhecimento bíblico do que o homem. A homem fica meio intimidada. Não, minha esposa é líder, minha esposa é líder de igreja, líder de célula, minha esposa lidera no trabalho, eu fico aqui como coadjuvante. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você que nós precisamos ser aptos para ensinar. Então, se você acha que você não tem capacidade, se capacite. Se você acha que está difícil, acorde mais cedo, durma mais tarde. A gente quer aprender sobre tudo, mas não para aprender o que é essencial. Meu irmão, ganhe dinheiro, é bom. Trabalhe, é ótimo. Mas deixe um legado, não só uma herança para os seus filhos. E legado sai daqui, sai do seu exemplo. Legado é você falar com seus filhos o que é a verdade. E se você não sabe qual é a verdade, não tem autonomia nessa verdade, pare e leia. Leia sobre educação de filhos, faça cursos sobre a sua família, ouça sua esposa, leia a Bíblia. Faça uma disputa lá na sua família, quem lê mais, para que você se enxergue a ler, não sei, faça alguma coisa, mas saia dessa inércia. Você é o cabeça, sobre você estão os olhos, sobre você está a boca, sobre você estão os ouvidos. Não se torne cego, não se torne mudo e surdo dentro de casa. Você é o cabeça, você é o pastor da sua família, a responsabilidade está sobre você. Amém? Acho que as irmãs estão doidas para gritar, glória! Vai chegar a sua vez, né? Mas assim, nós precisamos entender isso, meu irmão. Me desculpe, mas eu não poderia passar nesse mês da família sem nós tratarmos sobre isso. Vamos lá que o tempo está passando. Joga aí para mim umas perguntas para reflexão. Como eu disse, hoje é prática. Então estão aí algumas práticas. Eu vou deixar umas perguntas aqui. Primeira pergunta: você costuma reservar um tempo para ficar sós com o seu cônjuge, sem os seus filhos? Então você, marido, você reserva um tempo para ficar sós com a sua esposa? Nem que seja um tempo breve, nem que seja um momento de tomar um café da manhã com ela, de sair para comer um espetinho de gato, não sei, mas só ela, só vocês dois, um tempo de sofá que a gente chama no Casados para Sempre. Você chegar, a sua esposa, você chega do trabalho, vocês sentam para conversar. Os seus filhos precisam saber disso. Quer ver? Eu acho que é a segunda pergunta. Você conversa com os filhos sobre a importância para a renovação do casamento, então os filhos precisam entender que vocês têm o tempo deles. Às vezes eu e a Lília estamos ali tomando um café da manhã, que eles já tomaram o deles mais cedo. Aí quando eu chego, a gente toma o nosso café e quer conversar e tal, eles chegam querendo atenção. A gente, calma, depois nós vamos conversar com vocês. E aí a gente conversa. Então eles estão aprendendo a ter, é o tempo do papai e da mamãe conversar. Nosso tempo de sofá. Então,
que nós tenhamos esse tempo e os filhos possam saber que nós precisamos desse tempo. Outro tempo que você precisa ter é com seus filhos também. Talvez você tenha 10 filhos, você vai precisar de um tempo exclusivo para cada um deles. Quem mandou ter 10? Então, um tempo exclusivo para cada um deles. Eles precisam desse tempo com vocês, né? Você tem 2 ou 1, não sei. Nós precisamos de tempo. Às vezes você vai sair, vou pegar o Davi e nós vamos sair de bicicleta, vamos conversar. E nesse caminho, como diz a palavra do Senhor, no caminho vai acontecendo o aprendizado. A gente vai conversando sobre tudo, sobre a vida e tudo mais. A mesma coisa com as meninas, com a Elisa, perdão. A última pergunta aí. Como você descreveria o clima familiar em ocasiões de festa? É um termômetro perfeito para você saber como que está a sua família, os seus amigos. É um termômetro para festa, Natal. Se o clima fecha no Natal, meu irmão, você precisa fazer alguma coisa. Se no aniversário você percebe que azedou, o bolo não está tão doce, então chame lá, como você tem olhos de águia, você vai perceber e você vai chamar cada um para o tratamento, ok? Então vamos continuar. Não negligencie sua família, sendo assim, cumpra os seus papéis, mulheres. Como eu disse, a mulher é o corpo. A palavra de Deus em Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica sua casa. Vocês estão cansados de ouvir isso, né? Mas com a própria mão a destrói. Mão, corpo. A mãe, a mulher, aqui eu quero encher a bola das mulheres por enquanto, tá? Mas a mulher, ela tem esse dom de trazer para perto, de apaziguar a situação. A mãe é como a galinha que traz seus pintinhos ali debaixo das suas asas. A mãe não se esquece dos seus filhos, porque ela amamenta, ela sabe o que é estar perto. A mãe afaga, às vezes o filho está berrando no colo do pai, a mãe pega, calmou. Né? Então a mãe tem esse poder maravilhoso que Deus deu. A mãe, Provérbios 31 vai falar da mulher virtuosa. Olha o tanto de coisa que aquela mulher virtuosa faz, que homem nenhum faz. Olha o tanto, a mulher ela é independente. A mulher, se o marido morre, ela continua a sua vida. Agora, se a esposa morre, o homem perde a vida, ele precisa de outra esposa, senão acabou. Não é? Na maioria das vezes, em sua grande maioria, é assim que funciona. Agora a mulher não, a mulher viúva, ela continua indo para a igreja, bota a Bíblia embaixo do braço, arrasta os filhos para a igreja e vão embora. A mulher viúva, a renda principal é do marido, ela se reinventa, ela vai fazer outras coisas, ela vai costurar para fora, ela vai fazer pão, doce, sei lá. A mulher se reinventa, ela tem esse poder de multiplicar aquilo que é dado na sua mão. É dado um ovo na sua mão, ela faz uma omelete maravilhosa, ela multiplica tudo aquilo que é dado. Glória a Deus pela vida das mulheres. Estou enchendo a bola de vocês, né? Glória a Deus pela vida das mulheres. Mulheres maravilhosas, mulheres que sabem lidar, mulheres que trazem para perto, mulheres que abraçam, mulheres que vivem o melhor de Deus para a sua vida. Mulheres que muitas vezes acabam tomando o papel que é dos homens, porque elas veem a família perecendo e falam, epa, não vai não. Aí ela toma para si e fala, é minha família. Mulheres que muitas vezes é o único nome que tem no RG, na certidão de nascimento dos filhos. Mulheres que no Bolsa Família são elas que recebem, que se for o marido ele gasta tudo no bar. Mulheres que não olhem, não pensam somente em si, mas se elas têm um filho, elas se transformam e elas se tornam leoas e defendem os seus filhos. Mulheres que são fortes, que rasgam o coração, o joelho, que choram, que se lamentam, que riem, que são intensas. Como as mulheres são maravilhosas. É verdade, eu não estou brincando, é verdade. Aí você fala, e os homens? Os homens também são. Os homens são a força da família. Os homens são o cabeça da família. Se os homens, como eu disse, tomarem posse de quem eles são, e as mulheres tomarem posse de quem elas são, porque as mulheres são totalmente independentes, mas Deus fala para elas que nós, perdão, a mulher consegue ser independente, mas Deus pede para que elas vivam uma vida de submissão, morra a sua independência. Os homens conseguem ser fortes,
lideram com força, mas assim como Jesus, Ele nos pede, lidere servindo, lavando os pés. Olha só como Deus nos quebra. Isso é maravilhoso, porque Ele nos coloca no nosso lugar. Minha irmã, muitas vezes você quer fazer muitas coisas, você está aí angustiada porque o seu marido não se posiciona, e você acaba tomando papéis que não são seus. Sabe quando o seu marido vai tomar o papel que é dele, enquanto você estiver fazendo o papel que é dele? Nevermore, nunca. Eles não vão tomar. Eles vão ficar sempre relaxados, sentadão no sofá. Então, deixa ele fazer o que é responsabilidade dele, não tome para você. Seja esse pescoço, olha aqui, olha o caminho que você está tomando, olha para cá, olha os seus filhos. A mulher tem esse poder, porque ela é sábia. Com sabedoria você vai conseguir lidar com tudo que acontece na sua casa. E meu irmão, a mulher, ela insiste. Pensa numa pessoa persistente, perseverante, é a mulher. Mas quando ela desiste, ela chuta o pau da barraca, ela chuta o balde, esquece. Que aí ela já se decidiu. Então, corra atrás agora. Invista agora. Se desperte agora. Abra os seus olhos, homem, agora. A mulher, ela precisa ser submissa. Submissa. E a submissão é ser liberta da necessidade de tudo ser do seu jeito. Então o Senhor te dá o privilégio de ser liberta, que as coisas aconteçam da sua forma. Olha que maravilha, né? Porque senão você toma a frente de tudo. E o seu futuro, o seu esposo, ele não toma o papel que é dele. Não negligencie a sua família, meu irmão. Não negligencie sua família, minha irmã. Seja sábia. Que saiam palavras sábias da sua boca. Saiam palavras de carinho, de cuidado, de atenção à sua família. Porque a mulher, com a sua própria mão, ela pode tudo aquilo que foi construído também destruir. E aí eu poderia citar um monte de coisa aqui, mas eu não vou. Mas você sabe como que você consegue destruir a sua família. Mulher. Então seja sábia, busque sabedoria do Senhor para edificar o seu lar. Por fim, Efésios 5:25 vai falar que maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que santificasse, para santificar. Nesse texto aqui, Cristo, que é o cabeça, ele está falando para que o apóstolo Paulo está dizendo para que os homens, o cabeça que é Cristo, amem as suas mulheres, amem a sua família. E esse amor, querido, ele se revela através da entrega. Ou seja, você faz, olha aqui para mim, você faz tudo que estiver ao seu alcance. Tudo que estiver ao seu alcance, para que a sua família tenha comunhão com Jesus, com Deus. Você faz tudo. Você já fez tudo? Não? Então faça. Você acha que fez tudo? Então volte e vê se realmente você fez tudo. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para que a sua igreja, a sua família seja salva, para que você apresente a sua família santa e gloriosa. Bota aí para mim, dicas para o relacionamento familiar. Não tem um aí que eu esqueci de mandar, mas é assim: faça dos momentos de refeição com toda a família em torno da mesa um tempo de renovação espiritual e emocional. O tempo da mesa. Os judeus, eles tinham essa prática muito forte de sentar à mesa. Hoje em dia, às vezes a gente almoça no celular, ou cada um almoça no horário, ou janta no horário, mas pelo menos uma refeição que, se der, você reúna a sua família. Se durante o almoço é difícil, porque cada um trabalha no horário, mas prepare uma janta, uma jantinha, nem que seja uma farofa com ovo, mas sente lá com a sua família e tenha um tempo de renovação, um tempo de compartilhar a vida, um tempo de relembrar memórias do que passou na semana, no dia, ou das férias que vocês tiveram. Aí, dentro disso também, talvez seja um momento onde vocês vão orar, ler um versículo da Bíblia, ou cantar louvores a Deus, um culto doméstico, um culto familiar.
Faça uma reserva financeira com o propósito de pelo menos uma vez por ano tirar alguns dias de férias com toda a família. Querer é o primeiro passo para que as coisas mudem. Reserve um fim de semana na sua agenda a cada 60 dias para sair com o seu cônjuge apenas para namorar, curtir o casamento e renovar a aliança. Tá aí, né? Então, reservar um fim de semana, um momento só para vocês renovarem a aliança de vocês. Invista no crescimento da família, valorizando e preservando as tradições religiosas. Então, trazer os seus filhos para a igreja, enfim. Acho que eu vou falar um pouco disso agora. Celebre o aniversário de cada membro da sua família com criatividade e muita alegria, pois todos nós precisamos desse reconhecimento. Lembre-se que celebrar o aniversário é dizer à pessoa o quanto ela é importante. Tem gente que não gosta de celebrar aniversário. Eu gosto de ficar velho. Mas é bom a gente celebrar o aniversário porque é mais um ano que Deus está concedendo a você. Então, celebre o aniversário. Agora na pandemia está difícil de fazer festona, né? Faça em casa. Esse ano a gente não conseguiu fazer, até hoje na verdade, a gente não conseguiu fazer nada para a Elisa. Ela já está com 4 anos. A gente resolveu fazer em casa. Ela queria um bolo de princesa, de bailarina princesa. A gente fez o bolo de bailarina. A gente fez uma entrada dela como princesa e eu como príncipe, né? E aí a gente fez aquele momento que marcou. Ela ficou toda encantada. Não tão simples, mas ao mesmo tempo marcou a vida dela. Ela com certeza se sentiu importante. Então faça isso com seus filhos. Surpreenda o coração da sua esposa. Faça um café da manhã para ele, para ela. Né, reserve um almoço em algum lugar legal, bacana, marque essa data, isso é interessante. Aí para encerrar, o 7º, né? Procure fazer as datas festivas um tempo de renovação da comunhão familiar. O Natal nos oferece essa oportunidade de aproximação, perdão e reconciliação. A Páscoa nos une em torno daquele que sacrificou por nós e nos deu o exemplo do seu serviço e amor ao próximo. Eu quero falar aqui sobre essas datas que são importantes. A gente precisa viver essas datas. Páscoa. O que é a Páscoa? Passa para o seu filho a real notícia da Páscoa. Tem gente que quer passar para os filhos que são cristãos. Você é cristão e você passa para o seu filho que a gente precisa de um ovo de Páscoa para comemorar a Páscoa, ou que existe o coelhinho, ou você faz pegadas de coelho pela casa, ou você esconde ovo. Peraí, que senso de Páscoa é esse que você está instaurando no coração do seu filho? A Páscoa é Jesus. E aí gera uma confusão na cabeça da criança. Peraí, a Páscoa é Jesus, mas também é o coelho. Não, vamos instalar, colocar no coraçãozinho deles a verdade, absolutamente a verdade, assim como o Natal também, né? Muitos querem crer que confunde o Papai do Céu com o Papai Noel. Então já viram a confusão na cabeça da criança. Ministra ele a verdade, querido. Você está ali para ministrar a verdade ao coração dos seus filhos. E para a gente encerrar, eu quero falar com vocês sobre 2 responsabilidades que Efésios coloca para nós. Para nós não negligenciarmos a nossa família, nós precisamos cumprir o nosso papel de pai e nosso papel de filho. Primeiro ele fala para os filhos. Filhos, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Está falando para quem? Para os filhos. Quem é filho aí? Todo mundo. Se você nasceu, você é filho de alguém. Então, independente da sua idade, honre os seus pais. O que é honrar os seus pais? É valorizar, é cuidar deles, é tratar com carinho, com respeito, valorizar com palavras, com presença, com presentes, com proteção e participação. Tudo com P eu coloquei aqui. Palavras, presença, presentes, proteção e participação. Talvez você vai honrar o seu pai chamando ele de senhor. Tem gente que chama o pai de você. Honra o seu pai chamando ele de senhor, senhora, seus pais, com palavras de amor, de carinho, eu te amo, com a sua presença. Às vezes seu pai e sua mãe estão sentindo a sua falta. Às vezes ele te liga e você não atende, te manda um zap de 4 minutos e você não ouve. Você acelera o zap. Quantas pessoas queriam ouvir a voz da sua mãe, do seu pai, e hoje não podem porque eles já morreram? Então aproveite que você tem seu pai e sua mãe vivos. Presentes, dê presente para os seus pais, celebre o aniversário deles.
proteção, gere proteção para os seus pais, participe da vida deles. E seu pai muitas vezes pode ter falhado com você, mas ele continua sendo seu pai, honre ele, agradeça a Deus porque ele existe, porque a sua mãe existe, tá bom? Honre. Agora, se você mora dentro da casa do seu pai, se você ainda é um filho pequeno, adolescente, obedeça, porque é o primeiro mandamento com promessa. Obedeça os seus pais, façam o que eles estão ordenando a você. Muitos filhos morrem prematuramente porque desobedeceram os seus pais em algum momento. Seu pai falou, não ande com essa turma. Seu pai falou, não namore com aquela pessoa. Seu pai falou, sua mãe falou, não saia agora, volte tal horário. Não é assim? E aí você desrespeita e aí as consequências vêm. Então quer ter vida longa? Respeite seus pais, honre seus pais. Amém? Que bom. Para a gente encerrar mesmo, o texto diz que vós pais não provoquem a ira dos seus filhos. Joga aí para mim. Não provoquem a ira dos seus filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu quero falar aqui para vocês pais, antes de entrar ali, que você pode ser pai, sim, como eu sou, né, da Elisa, do Davi, mas também nós somos pais espirituais. Nós somos pais espirituais. Tem um monte de filhos que querem ser adotados por você, homem, mulher. Tem muitos filhos que estão na igreja, novos convertidos, que você poderia, com a sua experiência, passar para eles, discipular o coração dessas pessoas. Perguntar, ei pastor, ei líder da célula, tem alguém aí que precisa ser cuidado? Porque eu estou disponível para cuidar. Cuide, gere filhos espirituais. Não seja egoísta, como eu falei semana passada, mas se você pode cuidar, você tem capacidade de cuidar. Cuide. E aí, eu vou falar para vocês, pode colocar. São alguns pontos que não são meus, são do pastor Josué Gonçalves, de um livro que ele intitula assim, tudo o que todo filho gostaria que seu pai soubesse. Agora é suas vezes, filho. É suas vezes, filho. O que todo filho gostaria que seu pai soubesse. Primeira coisa que ele coloca aqui, todo filho gostaria que seu pai soubesse. Opa, você pulou. Que o filho quer a presença antes de presentes. Eu não vou nem comentar. Segundo, todo filho quer relacionamentos antes de regras. Vou dar um segundo para você pensar, aí eu falo no outro. Pronto. Todo filho quer pais que ensinem com exemplo mais do que palavras. Todo filho espera que o amor entre os pais nunca esteja em crise. Todo filho quer ser alimentado com o pão do carinho e do afeto. Isso é o que o seu filho queria dizer para você, pai. Mãe. Todo filho espera a bênção e não maldição dos seus pais. Hoje é para pensar. Todo filho espera que os pais respeitem suas emoções. Todo filho espera que o pai reconheça o poder de uma declaração de amor. Todo filho quer pais que reconheçam o poder da oração. Todo filho espera que os pais exerçam disciplina com equilíbrio. Todo filho quer pais que tenham o caráter de Cristo em casa. Isso é o que seu filho gostaria de te dizer, independente da idade dele. Seu filho continua sendo seu filho. Tem 30 anos? É seu filho. Tem 50 anos? Ainda é seu filho. Tem 3 anos? É seu filho demais da conta. Todo filho gostaria que seu pai soubesse, não suscite a ira dos seus filhos. Para a gente encerrar,
Já pode até vir um louvor aí. Eu vou ler para vocês uma carta do marido que perdeu a sua esposa naquele acidente da TAM. Foi em 2007 esse acidente. Lá em São Paulo, quando o avião da TAM não conseguiu decolar e passa direto da pista e para lá do outro lado da rua. Enfim, foi uma tragédia terrível. Esse marido, ele jamais poderia imaginar que aquela seria a última vez que ele veria a esposa dele. Por isso ele escreve: se o amanhã não vier. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você dormir, eu aconchegaria você mais perto e rogaria ao Senhor que protegesse você. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você sair pela porta, eu abraçaria, beijaria você e chamaria de volta para abraçá-la e beijá-la uma vez mais. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu ouviria sua voz em oração, eu filmaria cada gesto, cada palavra sua, para que eu pudesse vê-la e ouvi-la de novo, dia após dia. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu gastaria 1 minuto extra ou 2 para dizer eu te amo, ao invés de assumir que você já sabe disso. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu estaria ao seu lado, compartilhando do seu dia, ao invés de pensar, bem, tenho certeza de que outras oportunidades virão, então eu posso deixar passar esse dia. É claro que haverá um amanhã para se fazer uma revisão. E nós teríamos uma segunda chance para fazer as coisas da maneira correta. É claro que haverá outro dia para dizermos um para o outro, eu te amo. E certamente haverá uma nova chance de dizermos um para o outro, posso ajudar em alguma coisa? Mas, no caso de eu estar errado e hoje ser o último dia que temos juntos, eu gostaria de dizer-lhe o quanto eu amo você. Dê flores em vida. Diga eu te amo e expresse o seu amor como Cristo amou a igreja todos os dias. Não negligencie a sua família. Jamais. Fique de pé, em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção. Como eu disse agora mais cedo, que o livro de Efésios ele trata da bênção que o Senhor derramou sobre os nossos lares, certo? E essa bênção é derramada em nós e sobre a nossa família. E quando nós recebemos a bênção, não tem aquele negócio de dizer, existe uma maldição hereditária na nossa família. Querido, mas quando Jesus entra, a bênção entra. Não tem mais maldição. Acabou. Acabou a maldição. Então Jesus entrou na sua vida, na sua família, então agora é bênção de geração em geração. É bênção de geração em geração. E se essa bênção está na sua vida, você tem autoridade e capacidade de não negligenciar a sua família. Você tem todas as ferramentas para não negligenciar a sua família. Então nós vamos cantar isso. Que a bênção do Senhor se derrame até 1000 gerações, sua família, seus filhos e os filhos dos seus filhos.